Glória a Deus, estamos de volta, 2 horas e 6 minutos, 2 horas e 6 minutos na Nova Bezerra FM. Chegou o momento da Palavra de Deus, aonde a gente vamos aprender com Deus, porque o Senhor é o maior ensinador, o maior professor, o maior mestre, né? Quem aprende com Ele jamais esquece, essa é a realidade. E o texto que vamos ler nessa tarde é o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 44. Tá certo? Você que gosta de acompanhar, dá tempo de você abrir sua Bíblia ainda, porque você é rápido no gatilho. Vamos lá. Capítulo 6 de São João, versículo 44 a partir. Vamos aprender com Deus. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, viu? Se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Deus está falando. Não pode alguém ir até Jesus sem antes passar por Deus. Se você não é temente a Deus, não pode ir até Jesus. Não pode. Ele disse claramente. Ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, se o Pai que me enviou o não trouxer. Está entendendo? Então, quer dizer, se ainda você não tem vontade de ir para a igreja, ainda você vê tantos defeitos nos pastores, que não devia, era para você prestar atenção na palavra de Deus, né? Então, se você ainda não foi até Jesus, não aceitou Jesus, não levantou a mão, não se batizou, é porque Deus ainda não escolheu você, Deus ainda não levou você até Jesus. Porque quando Ele levar, aí sim, pode quebrar-se pedra, ferro, mas você permanece nos pés de Jesus. E não há quem livre alguém das minhas mãos, disse Jesus. Não há quem livre alguém das minhas mãos. Então não adianta, o inimigo não vai atrapalhar a sua salvação. O inimigo não pode te desviar, porque você está em Cristo. Está entendendo? Ah, pastor, mas na minha família tem algumas pessoas crentes que foram com tanta sede ao pote e desistiram, pararam. Deixa eu te dizer uma palavra. Essa pessoa estava indo somente pela euforia, mas ela não conheceu Jesus. Ela ainda não tinha conhecido Jesus. Porque Jesus disse que todo aquele que o Pai entrega a ele, jamais ele lança fora. Jamais ele deixa se perder. Está entendendo? Então entenda o que Deus fala. Nós precisamos entender. Como ele disse aqui, repetindo, ninguém pode vir a mim. Isso é Jesus dizendo, ninguém pode chegar até a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. Aí a minha parte é essa, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, a nossa correria como cristão é fazer as coisas certas para que Deus, não, o próprio Jesus, né? Para que Jesus, no último dia, ele venha acordar a gente, para que a gente saia da terra transformado para subir para o céu. E se você ainda estiver vivo, Jesus chegar, você será transformado e será levado ao céu. Nós precisamos disso. Porque quem não acordar no último dia, é porque não fez boa obra. E Jesus não vai acordar, vai continuar debaixo da terra, sofrendo, não é isso? Até os 1000 anos se passarem. No versículo aqui 45 diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu, é forte isso, né? Aquele que do Pai ouviu e aprendeu, aí vem a mim, está dizendo Jesus. Primeiro você tem que aprender a palavra de Deus. Primeiro você tem que se preparar para poder você ir até Jesus. 46 diz: não que alguém visse ao Pai,
e a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Aí você pode questionar, como assim eu vi Deus? Como assim eu vi Deus? Você tem que ter a sensibilidade para você ver Deus em uma criança, para você ver Deus até no animal, né? Para você ver Deus nas árvores, nos frutos, nos mares, porque tem coisa que você olha assim, caramba, o homem não poderia fazer isso. Então ali é Deus, foi Deus que fez. Você está me entendendo? Precisa essa sensibilidade sua para que você entenda. Deus é grande demais. Deus é poderosíssimo. Você precisa reconhecer isso. No 47 diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Veja, o que tem de gente nessa terra não está escrito no gibi, como diz o povo, né? Que não acredita em Jesus, mas acredita em Deus. Não quer nada com Jesus, mas quer com Deus. Então essa pessoa por Deus será lapidada, depois Deus entrega para Jesus. Porque todos serão ensinados por Deus. Você está entendendo? Agora, se essa pessoa permanecer sem querer nada com Jesus, sem acreditar em Jesus, acredita em tudo, menos em Jesus. Aí morrer assim sem Jesus, aí não vai ser ressuscitado no último dia. Não vai ser, a palavra diz que não. Entendeu? No verso 48, Jesus diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Oh, glória a Deus. Eu sou o pão da vida. Por que você tem corrido tanto? Por que você tem deixado de ir para a igreja, de adorar a Deus, de ler a Bíblia, somente atrás de emprego, atrás de trabalho? Ei, Jesus está dizendo, ei, eu sou o pão que alimenta. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Glória a Deus. É forte. Em primeiro lugar, nós temos que buscar a Jesus, para depois buscar o pão que perece. Porque Jesus é o pão que permanece dentro dos nossos corações. Você está entendendo? Versículo 49 diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês que andam correndo atrás do pão, atrás de um salário melhor, só atrás de trabalho, vamos para a igreja, o evangelista convida, vamos para a igreja. Não posso, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Ei, Jesus está dando tapa na cara das pessoas agora, pessoas assim, que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Jesus está dizendo aqui no 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então por que essa fúria para ganhar dinheiro, para trabalhar? Ei, você pode conquistar, mas vai morrer, vai perder a salvação. A morte que se fala na Bíblia não é a morte natural. Não, é a morte espiritual. Então acorde para isso. Acorde. Deus me deu essa palavra agora, está quentinha, vinda do trono da graça. Eu não meditei em casa coisa nenhuma, não me preparei coisa nenhuma. Eu abri a Bíblia e Deus me mostrou. E assim eu estou passando para você, porque é para você. Ei, você parou um pouquinho para ouvir melhor, foi? Então Deus está te mostrando aí agora, Deus está te mostrando para mim. Deus está dizendo, ei, foi para você mesmo. Essa palavra foi para você. Trabalhe, porque o homem, quando fala homem, fala mulher, é digno de viver do seu salário. Trabalhe sim, mas tem que haver tempo, conciliação, o trabalho e igreja, pois em casa não dá para ser crente. Versículo 50 diz assim, ó. Versículo 50 diz assim, ó.
Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra, não pereça. O pão que dá vida é Jesus. O pão que desceu do céu é Jesus. Olha o que ele está falando. E este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer, a pessoa que dele comer, se alimentar, não morre. Então, se alimente de Cristo, se alimente da palavra, porque você não vai se perder pelo caminho. No versículo 51 ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, é forte, hein? Viverá para sempre. Oh, glória a Deus! O pão que eu der é a minha carne. O que é isso? Santa Ceia. Que eu darei pela vida do mundo. Não tem privilégio, não tem escolha ainda. Você é bom, você vai para o céu. Não, ele disse que o pão que ele der é a vida dele, e ele morreu na cruz, realmente deu a vida dele pelo mundo. Então, dá tempo ainda para você, dá tempo ainda. Corra atrás de Jesus, faça como Zaqueu. Zaqueu correu, foi na frente de Jesus, né? Então, corra ainda, corra, dá tempo para você, porque Jesus entregou sua vida por você. Acredite nisso. No 52 ele diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos poderá dar este a comer a sua carne? Como é que esse daí pode dar a sua carne para nós comer? Olha a ignorância. Os judeus não entenderam que Jesus era a salvação. Não entenderam. E até hoje, muitos judeus ainda esperam Jesus voltar. Ainda esperam Jesus chegar na terra. Nascer, crescer. Muitos ainda esperam. Isso já se passou, meu irmão. Já aconteceu. No versículo 53 diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, que é a Santa Ceia, não tereis vida em vós mesmos. Você já viu uma pessoa sem vida? Você já viu? Não é uma pessoa que morreu na rua de baixo. Não. Não é uma pessoa que foi atropelada. Não. Jesus está falando aqui que não tereis vida em vós mesmo. Significa que a pessoa está morto vivo, morto andando. Não tem alegria, não tem razão de viver, não tem um projeto, sabe? Não quer mais trabalhar, não quer mais lutar, deixa o cabelo crescer, vai se entregando, não quer nem tomar banho. Essa pessoa não tem vida. Não tem vida. Quantas pessoas, moradores de rua, a gente encontra passando por esse processo, sim ou não? E é o projeto do diabo. É isso que ele quer. Tirar tudo que você tem. Diga: está amarrado em nome de Jesus. O que Deus me deu, ninguém toma. A minha família é minha, minha esposa é minha, meus filhos é meu. Sabe? Se gruda com Cristo, usa a fé, porque o inimigo quer detonar a vida das pessoas. O inimigo quer levar as pessoas a essa morte aqui, a não ter vida em si mesmo. Tome cuidado, abre seus olhos. Versículo 54 diz assim, já vamos encerrar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Olha aí, salvação. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo aqui, 54, está encerrando com a última palavra do versículo 44. O ressuscitarei no último dia, está dizendo aí o 44. É forte. O Espírito Santo é quem prepara isso. Então, meu irmão, se alinhe com Deus.
Comece a se alinhar com o Senhor, comece a ir para a igreja, vai se limpando, vai tomando um banho através da palavra, espiritualmente falando, e depois se batize, tome ceia, porque a ceia é o pão que Jesus disse assim, ó, o meu corpo é o pão que alimenta. A verdadeira comida é o meu pão, é o meu corpo. A verdadeira bebida é o meu sangue. Então não dá para viver comendo coisas falsas. Entenda isso. Porque se ele disse que a verdadeira bebida é o sangue dele, que é o suco de uva depois de consagrado, se ele diz que verdadeira comida é a carne dele, é o corpo dele, então tem a falsa. Se tem a verdadeira, tem a falsa. Então abra seus olhos, porque o pão só alimenta a carne, o arroz, a carne bovina, seja lá qual for, só alimenta a carne. O que alimenta o espírito é a ceia, é a palavra de Deus. Para confirmar no 55 diz isso aí, ó, porque a minha carne verdadeiramente é comida, está no 55, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, é palavra. Então, talvez você está triste, depressiva, ou depressivo, desanimado, morto na fé, sem vida em vós mesmo. Talvez não, eu vou dizer com todas as letras, é porque você não está comendo nem bebendo de Cristo. Acorde com essa palavra de hoje, tá certo? Quero agradecer a você por ter ficado aí esses 17 minutinhos ouvindo a palavra de Deus. Que Deus venha te abençoar grandemente. Dê espaço para que Deus entre na sua vida, tá certo, povo de Deus? Deus abençoe a vida de vocês e compartilhe. Não se canse de compartilhar a palavra de Deus. Fica com Deus e até amanhã. Tchau!